Então diz assim o Senhor, livro de Josué, capítulo 7, versículo 6. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Versículo 10. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Josué capítulo 8, versículo 1. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que você fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade por detrás dela. Versículo 18. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, apressaram-se e puseram fogo nela. Versículo 21. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Versículo 26. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Então, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Versículo 34. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação, e para as mulheres, e para as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Aleluia. Somente até aqui. Vamos buscar ao Senhor. Filho de Deus, Altíssimo Deus, Deus que revela o profundo e o escondido, Senhor. Deus que fala mais, Senhor, dá glória aos nossos corações e à mente do que qualquer situação, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai. Vamos agora ministrar a Tua palavra, Senhor. Vamos ministrar o Teu poder, Senhor, de toda a terra mais uma vez, Senhor. Sabendo, Senhor, da glória que o Teu poder, o poder da Tua palavra, Senhor, é imenso, incomensurável, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu agora, para a glória do Teu santo nome, Senhor, reivindico o poder da Tua palavra, Senhor, que diz que ela não volta vazia, Senhor da glória, Pai. Eu reivindico esta palavra, Senhor. Eu reivindico esta palavra agora sobre a minha vida, Senhor, para que ela não volte vazia, que esta palavra ministrada não volte vazia, e conforme a Tua própria palavra diz, Senhor, assim como a chuva desce sobre a terra e faz brotar, Senhor, de toda a glória, Pai, eu te peço, usa, Senhor, os meus lábios
a minha voz, Senhor, para edificar, para curar e para libertar, Senhor. Move-se dentro de mim, eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Pai, abala as minhas estruturas agora, Senhor. Oh Deus, que a minha mente, o meu coração sejam tomados por ti, Senhor. Porque, Senhor de toda a terra, nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz esta manhã, Senhor. Fala-nos, Senhor Deus. Fala-nos, Senhor, com teu poder e com a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, e glorifica o teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Oh, glórias, graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, nós vemos aqui uma passagem bíblica onde Josué, o conquistador, Moisés já tinha morrido, Josué começou ali a conquistar as nações para fazer ali compor a terra de Israel, a nação de Israel, né? Deus já havia ordenado a Josué que invadisse Jericó. A primeira cidade a ser conquistada por Josué foi Jericó. E aconteceu algo interessante na conquista de Jericó, porque Josué, irmãos, Josué acompanhou Moisés durante toda a jornada no deserto. Josué era muito próximo de Moisés e ficava muito próximo ali de todas as coisas que Moisés fazia. E Josué, depois que Moisés morreu, recebeu uma grande incumbência de Deus de ser o conquistador, conquistador da nação de Israel. E Josué tinha uma sabedoria tremenda, irmãos. Josué ouvia a voz de Deus como Moisés ouvia. E Josué tinha uma sabedoria tremenda, para conquistar as nações, para entender o coração de Deus e para estabelecer ali coisas novas, as coisas novas que Deus tinha para aquele povo. E quando Josué estava ali para adentrar a Jericó, nós não lemos esse texto, está no capítulo 6. Quando Josué estava para conquistar Jericó, ele disse assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Aqui existe algo interessante, irmãos, porque existe um contexto espiritual no meio da igreja cristã que deve ser banida de todas as nossas vidas, As pessoas muitas vezes elas concluem, tipo assim, pega essa garrafa aqui, e as pessoas algumas vezes elas concluem que essa garrafa aqui ela está amaldiçoada. Elas concluem, por algum motivo, que determinado objeto nas suas casas está amaldiçoado. Ou seja, é um antro de opressão, é um objeto que gera ali opressão, que gera angústia, que gera tristeza, ou seja, um objeto consagrado às trevas. E a pessoa pega esse objeto aqui e fala assim: esse objeto não serve para mim, porque está consagrado às trevas. E ela pega esse objeto, que é um objeto bonito, ela pega o objeto, que é um objeto caro, e tira da sua casa porque está amaldiçoado e oferece para alguém. Você não quer ficar com esse objeto aqui? É um objeto bonito, caro, Quantas vezes nós já vimos as pessoas fazendo isso, descartando coisas nas suas vidas que elas acham que são ruins, mas ao invés delas destruírem aquilo que elas acham que são ruins,
elas oferecem para outras pessoas. E você, meu irmão, tem que discernir isso, porque aquilo que não é bom para você, dificilmente será bom para uma outra pessoa, espiritualmente falando. Né? Aquilo que Deus revelou a você como sendo algo ruim para a sua vida, ela não pode ser algo bom para outra pessoa. E nós devemos tratar isso nas nossas vidas, porque quantas vezes, irmãos, nós já fomos em casas para orar por pessoas, orar, né, pelo lar da pessoa, e Deus, Ele mostra determinadas coisas, determinados objetos, e quantas vezes os objetos são consagrados, até roupas, irmãos, até roupas que a pessoa ganhou de presente, e aquela roupa foi consagrada para trazer o mal, foi o fruto de inveja, ou outras coisas mais, né? Quantas vezes, sabe, essas coisas são possíveis de acontecer, né? E todas as vezes que a gente percebe isso, a gente ordena para a pessoa que ela destrua aquele objeto. Não importa se é um objeto de ouro, não importa se é um objeto, né, de madeira, não importa aquilo que está, né, o valor monetário daquele objeto. Se ele é ruim, ele não serve para você e não serve para ninguém. E você tem que se acostumar a praticar isso, irmão, sabe? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm convicção daquilo que elas estão fazendo, e até por isso, talvez elas ofereçam para alguém. Talvez esse objeto aqui não seja bom. E aí, esse talvez faz com que ela se motive a não jogar fora ou a não destruir, né? E oferecer para alguém, né, que vai usufruir daquele objeto, né, a partir daquele momento, e com certeza usufruir espiritualmente também de tudo que está por trás daquele objeto. E Josué estava deixando claro aqui, quando ele estava para entrar na cidade de Jericó, porque o Senhor Deus ordenou a Josué que ele destruísse completamente aquela cidade. E as ordens de Deus para Josué foi para que ele destruísse, né, todas as pessoas que estivessem ali, matasse todas as pessoas que estivessem ali, homens, mulheres, né, crianças, idosos, para que Josué matasse todos os animais que ali vivessem em Jericó, para que Josué destruísse completamente a cidade, destruísse os muros da cidade, destruísse completamente as moradias que estivessem ali, com exceção, você ouviu Josué falando aqui, da prostituta Raabe e toda a sua família que estava ali, naquele momento, na casa dela, né? E Josué alertou, olha, Deus condenou a cidade. Tudo que está aqui dentro está amaldiçoado. É por isso que talvez você não perceba assim determinadas coisas, né? Por que Deus mandaria matar uma criança de colo? Porque está amaldiçoado. E a visão espiritual da igreja é completamente distorcida em relação a um bebê, uma criança, porque tudo aquilo que está por trás de um bebê ou uma criança, né, também, né, é fruto de bênção ou de maldição. A criança, ela não é inocente. Nenhum de nós somos inocentes. Nenhum de nós fomos inocentes a partir, né, do momento do pecado de Adão e Eva. Nenhum de nós somos inocentes. Nem uma criancinha que nasce, né, ela é inocente porque carrega sobre si, né, o peso do jugo de Deus que está sobre os seus pais, até que ela tenha discernimento espiritual para decidir os caminhos que ela deva seguir. E você tem que compreender, irmãos amados, que existe essa situação. Como aquela cidade estava toda condenada e amaldiçoada, né, completamente condenada e completamente amaldiçoada, existem circunstâncias que rodeiam a nossa vida que também passarão por essa situação. É lógico, irmãos amados, é lógico que a situação, ela não parou em determinado momento no mundo, a situação espiritual desse contexto que nós estamos falando. É lógico que esse contexto espiritual existe ainda, e nós temos que estar alertas em relação a isso tudo. Por isso que você que entregou a sua vida a Deus, consagre tudo que você tem a Deus. Ofereça ao Senhor tudo que você tem a Deus. Fale, Senhor, olha, veio de ti,
eu peço a tua bênção, cuida, né? Tudo que nós temos, nós devemos abençoar. Agora, tudo aquilo que é gerado na nossa vida de forma ilícita, tem o poder da maldição. Tem o poder da destruição satânica, tem o poder, né, de gerar ali destruição, e Josué estava falando isso, né? E Josué alertou aquelas pessoas ali, a nação de Israel, a respeito disso. E depois, irmãos amados, de Josué ter conquistado ali Jericó, depois de Josué ter invadido Jericó, destruído tudo como o Senhor falou, depois que Josué queimou a cidade, destruiu os muros, destruiu os portões da cidade de Jericó, né? Josué foi novamente para a batalha. Porque a batalha era incansável, irmãos. Uma cidade não compõe a nação de Israel. A nação de Israel, ela foi composta pela conquista de diversas nações. E aí Josué conquistou a primeira, ele foi para a segunda. Uma cidade chamada Ai. Uma cidade chamada Ai. E Josué, era uma cidade pequena, e Josué mandou espias ali àquela cidade, e os espias foram e falaram para Josué: Josué, é uma cidade muito fraca, né? Manda aí uns 3.000 homens aí, não precisa desgastar todo o povo não, manda uns 3.000 homens aí, vamos conquistar fácil aquela cidade. E Josué pegou e mandou ver, Josué mandou ali os homens para aquela cidade, e os homens tiveram que fugir correndo, né, dos homens de guerra da cidade chamada Ai. E a Bíblia diz que esse fato aconteceu e Josué ficou desnorteado, porque Josué era um homem de Deus, porque Josué conhecia o poder de Deus, porque Josué já tinha conquistado Jericó, Josué já tinha atravessado ali, né, o Rio Jordão a seco, Josué já tinha visto o poder de Deus no deserto junto com Moisés. E Josué, quando foi para a batalha, numa cidade minúscula, numa cidade onde poucas pessoas conquistariam, eles tiveram que sair correndo, e alguns homens de Israel morreram nessa guerra. E aí, irmãos amados, olha só o que aconteceu. E aí, a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E isso, irmãos, é algo muito interessante, porque denota também um sentimento que pode acontecer na vida dos cristãos. Depois de uma frustração, existia uma expectativa em determinada situação, aquela expectativa ela se frustrou, e aí existe o desânimo, existe ali, né, a falta de vigor, o semblante das pessoas se transformam e elas já não agem da forma como agiam durante a vitória, mas agem de forma completamente diferente, né? Transtornando ali os seus rostos, transtornando as suas emoções e transtornando ali as suas vidas. Isso acontece no meio cristão, irmãos amados, né? E você vai entender por que hoje, durante essa ministração. Porque essas coisas todas acontecem no meio do povo de Deus, se nós somos povo de Deus. E a Bíblia diz: o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E qual foi a postura de Josué? A Bíblia diz: então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre as cabeças. Josué, ao invés de ficar murmurando e acusando, Josué foi buscar o Senhor, foi buscar a justificativa porque aquela situação tinha acontecido. E a Bíblia diz, irmãos amados, possivelmente Josué entrou ali na presença de Deus de madrugada, possivelmente isso porque o Senhor Deus diz assim, né? Josué rasgou sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ou seja, não foi, sabe, uma busca,
uma busca de 5 minutos que Josué fez para o Senhor. Não foi uma busca de 1 minuto que Josué fez na presença do Senhor, mas a Bíblia diz que Josué foi na presença do Senhor, Josué foi na presença ali de Deus buscar qual foi a justificativa para que aquele problema estivesse acontecendo. Deus, obviamente, espera que nós estejamos a todo instante, a todo momento, buscando dele, buscando do Senhor ali as justificativas para as diversas situações que rodeiam a nossa vida, até porque nós precisamos de orientações de Deus para que nós possamos avançar e avançar e avançar, para que nós possamos concluir o objetivo de Deus na nossa vida, para que nós possamos concluir aquilo que Deus deseja que nós façamos das nossas vidas, porque tudo aquilo que Deus deseja que nós façamos deve ser prioridade na nossa vida. Que todas as vezes que nós falhamos naquilo que Deus deseja que nós façamos, nós estamos regredindo, voltando para trás, e esse não é o intento de Deus, não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que Josué invadisse aquela outra cidade e conquistasse aquela cidade mais uma vez, para que o nome dele fosse glorificado. E Josué, nós não lemos aqui, ele entrou na presença de Deus e falou: Senhor, mas por que isso tudo aconteceu? O que vão dizer as nações a respeito de ti, se nós não conseguimos conquistar uma cidade como esta cidade, a cidade de Ai? Nós, com as nossas atitudes, nós temos o poder de envergonhar Deus, irmãos. Você tem o poder de envergonhar Deus para as outras pessoas. E você tem que se preocupar com isso, sabe? Porque nós devemos glorificar o nome de Deus. As pessoas têm que ver Deus através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Sabe, irmãos? As pessoas têm que ver Deus. Tem que ver Deus no nosso dia a dia. As pessoas têm que ver Deus na nossa casa. Nós não podemos ser aqueles que geram sentimentos ruins das pessoas em relação a Deus, como muitas pessoas que eu conheço, inclusive algumas pessoas que eu conheço, que saíram da presença de Deus porque se frustraram com homens, se frustraram com posturas de homens, com atitude de homens, com atitudes de homens. Quantas pessoas se afastaram de Deus, porque o homem não deu bom testemunho do Senhor, porque o homem foi usado para destruir ao invés de construir, porque o homem foi usado para afastar ao invés de ajuntar. Quantas vezes isso acontece, irmãos? E você deve filtrar a sua vida e julgar a sua vida, para você compreender, que você deve ser um instrumento de Deus e não um instrumento das trevas. Aí talvez você fale assim: não, mas pastor, a igreja, na igreja existe uma diversidade muito grande de pessoas, e existem pessoas que estão sendo usadas por Deus, e existem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo também. É o joio e o trigo. Existem pessoas que geram fofoca, existem pessoas que geram contenda, existem pessoas que geram confusão dentro da igreja, e essas pessoas, obviamente, porque Deus não é Deus de confusão, porque Deus não é Deus de fofoca, Deus não é Deus de contenda, essas pessoas estão sendo usadas pelas trevas para gerar essas confusões, essas brigas, essas contendas todas no meio do povo de Deus. E você tem que compreender isso, que nós temos que vigiar, e vigiar, e vigiar, e vigiar, e vigiar como Deus falou, porque Jesus falou, que nós devemos vigiar, e a vigilância pressupõe que os nossos lábios falem palavras corretas, que a nossa mente julgue as situações, para que nós sejamos usados por Deus e não usados pelo diabo. Quantas pessoas veem determinadas situações na vida das outras pessoas e aconselham errado as pessoas, aconselham a tomar atitudes que são atitudes naturais do mundo, como deveriam sugerir à pessoa que tomasse a sua decisão baseada naquilo que a Bíblia diz, ou no coração
de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela é uma fonte, ela é uma fonte que jorra. E se nós abrirmos a nossa boca, essa fonte que jorra entrará dentro de nós. Se você abrir o seu coração, você será completamente envolvido pela fonte que jorra, que é a palavra de Deus, que faz com que as nossas vidas sejam transformadas, porque a palavra de Deus é fonte, né, de conhecimento, é fonte de vida, né, para as nossas vidas, né? E Josué, quando buscou a presença do Senhor, Deus veio e falou: olha, vocês não conquistaram a cidade, né? Então o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está assim, prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês. Olha só. Você imagina Josué ouvindo essa palavra: não continuarei com vocês. E aí Deus falou: se não eliminarem no meio de vocês a coisa roubada. Irmãos, o povo de Deus é um povo que deve ser santo, separado para Deus. Abominações não podem fazer parte da nossa vida. Coisas que não agradam a Deus devem ser extintas, aniquiladas das nossas vidas, sob pena de Deus não estar conosco nos momentos que nós necessitamos, nas lutas. E se Deus não estiver conosco nas lutas, nós seremos derrotados, né? Nós seremos ali completamente tomados, né? Tomados pelas trevas. Não existe chance de vitória de uma pessoa neste mundo, né? Se Deus não estiver na luta, se Deus não estiver na batalha, se Deus não estiver vencendo a batalha, porque se nós não estivermos em Deus, nós estamos à mercê das trevas. Só para você entender, um homem chamado Acã, ele invadiu Jericó juntamente com os homens de Israel e trouxe consigo 3 objetos condenados: uma capa, trouxe ouro e trouxe prata e enterrou dentro da sua cabana. Enterrou ali dentro da sua casa as coisas que são condenadas, e Deus não admitiu isso, e Deus ali, né, tirou a mão a respeito ali da vitória que Deus poderia dar ali a Israel em relação à cidade de Ai, né? E Deus disse a Josué: tire do meio de vocês aquilo que está condenado. E Deus está dizendo para você hoje: tire do meio de você aquilo que está condenado. Tire da sua vida aquilo que está condenado por Deus. Não faça parte da sua vida aquilo que Deus condenou, aquilo que Deus amaldiçoou, aquilo que Deus já determinou, né, que deve estar longe de você, né, aquilo que deve estar longe da sua vida. Então, né, são objetos, são palavras, são sentimentos, são atitudes, né? Tudo que Deus condenou em relação a isso não deve fazer parte da sua vida. Você deve estar longe disso, irmãos. Então mude as palavras, então mude as atitudes, então mude os seus sentimentos, então mude a sua vida, tirando da sua vida aquilo que Deus já condenou, porque enquanto você estiver vivendo situações, ou enquanto você estiver vivendo momentos em que as coisas condenadas por Deus
fazerem parte da sua vida, Deus não irá contigo para a batalha. Você ouviu Deus falando? Eu vou falar de novo, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo para você. Não continuarei com vocês. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. A palavra de Deus é clara, irmãos. Deus não muda. Deus jamais mudará o seu coração. Deus jamais mudará as suas atitudes em relação a determinadas pessoas sob, sob o risco dele se tornar uma pessoa injusta, e Deus jamais poderá praticar injustiça. O peso para uma pessoa sempre será o mesmo peso para outra pessoa. O juízo de Deus em relação a uma causa sempre será o mesmo juízo em relação a uma causa igual. E nós temos que aprender isso. E nós temos que aprender a viver isso. E nós temos que aprender a sermos verdadeiros cristãos, a sermos verdadeiras pessoas em Cristo. Nós temos que aprender, irmãos. Você tem que aprender. Porque esse é o desejo de Deus, de nos ensinar, de falar conosco, de tratar a nossa vida para que nós sejamos o que? Aperfeiçoados nele. Deus deseja nos aperfeiçoar, irmãos, né? Eu sei que você gosta daquela expressão bíblica quando Deus fala que nós somos o vaso, Ele é o oleiro, né? E existe até uma canção que fala, né, para Deus quebrar e fazer um vaso novo. Só que nós temos que estar disponíveis para isso. Que se Deus quebra o vaso e faz o vaso estraga de novo, vai chegar um momento que não tem conserto, né? E nós temos que aprender, sabe, irmãos, né? As pessoas, elas se deixam mover por sentimentos, por palavras bonitas, e se esquecem de que as palavras bonitas têm um sentido espiritual. Se esquecem que as palavras bonitas, né, a maior beleza dela é o fundamento espiritual que a palavra bonita ela gera nas nossas vidas, né? Nós louvamos aqui hoje, né, quão maravilhoso o Senhor é, né, quão lindo o nome de Jesus é. Mas o nome de Jesus é lindo porque Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é fiel, né? Por isso que o Senhor Jesus é lindo. Por isso que a beleza de Deus transcende qualquer beleza que nós conhecemos. Então nós podemos adorar. Embora você nunca tenha visto o Senhor, embora você nunca tenha visto Deus, você pode dizer que Ele é lindo. Você pode dizer que Ele é maravilhoso. Porque Ele é, né? Existe uma canção linda, né, que diz, né, Senhor, formoso és, né? E Ele é mesmo, porque a beleza dele transcende aquilo que nós podemos ver, porque a beleza do Senhor está naquilo que Ele é, na perfeição, no amor, na justiça, né? Na misericórdia, sabe? A beleza de Deus, ela transcende, né, o entendimento natural de um ser humano. E nós devemos compreender isso, irmãos, que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Cristo, seguidores daquele que deu a sua vida por nós, né? E aí, irmãos, o Senhor, quando falou isso para Josué, Josué fez ali o que Deus mandou, né? Soltaram ali a sorte, foram indo até que chegaram ali até Acã, né? E Acã confessou o seu pecado, né, levou Josué ali até a sua casa, a sua tenda, lá mostrou os objetos, e aí, né, Josué pegou Acã, pegou a sua família, pegou tudo que ele tinha trazido, pegou todos os bens dele, tudo que ele tinha, né, toda a família, todos os bens, inclusive aquilo que ele tinha trazido, que estava condenado, levou para um lugar e apedrejaram todos os seus familiares, apedrejaram e mataram toda a geração de Acã,
queimaram ali os corpos e queimaram todas as coisas que Acã tinha. As coisas condenadas de Jericó e também as coisas que ele tinha. Nosso Deus, ele não é um Deus de brincadeiras, irmãos. Josué não é um homem, não era um homem de brincadeiras. Talvez você olhe essa situação e você fale assim, puxa vida, mas matou toda a família, destruiu tudo que ele tinha, queimaram tudo que ele tinha, apedrejaram, mataram, depois queimaram os corpos, depois queimaram tudo que eles tinham. Irmãos amados, o juízo de Deus, ele jamais poderá ser questionado por nós. O juízo de Deus, irmãos, ele é o mesmo. Compreenda que quando nós praticamos coisas ruins, quando nós pecamos contra o Senhor, existe um senso de juízo de Deus que é a destruição e a morte, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esse é o juízo de Deus. Nós estamos vivendo um momento, né, e esse momento que nós vivemos é uma grande bênção para as nossas vidas, porque nós temos Jesus. Nós temos Jesus, e através de Jesus e por causa de Jesus, nós ainda podemos nos arrepender e nos colocar diante de Deus para clamar a Ele para que nós não sejamos destruídos. Como ali, naquela situação, aqueles homens foram para que Deus pudesse mudar ali a sua atitude em relação às conquistas que Josué tinha que ter. Você percebeu a gravidade de uma situação e você percebeu as consequências de uma situação? E talvez você olhe assim, mas ninguém vai ser apedrejado porque pecou hoje, né? Mas vai morrer no inferno, sofrendo, vai sofrer as consequências do seu pecado neste mundo ainda que a morte física não aconteça por causa do pecado, mas a morte espiritual, ela acontece por causa do pecado. A destruição, ela acontece por causa do pecado. E você fica atento, sabe, irmãos? Porque a Bíblia não é um livro de histórias da carochinha, fantasias, de fábulas. A Bíblia é um livro que conta histórias que motivam decisões nas nossas vidas e que geram o juízo de Deus, a justiça de Deus nas nossas vidas. Porque a partir do momento que você conhece ali o juízo de Deus em relação a determinada situação, você está se sujeitando àquilo. E Deus vai dizer no mundo espiritual, Ele sabe o que pode acontecer com a vida dele se ele fizer isso, né? E aí a justiça de Deus, ela vem por conta do conhecimento daquilo que você já tem. E aí quando Josué fez tudo isso, né, destruiu ali Acã, sua família e todas as coisas roubadas, o Senhor disse a Josué, não tenha medo nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela. É algo muito interessante esta palavra, irmãos, porque, sabe, eu sempre falo para a igreja aqui, que
que todas as decisões que nós temos que tomar, nós temos que buscar o aconselhamento de Deus. Nós temos que buscar ali a visão de Deus em relação àquela situação. Em todas as situações da nossa vida. Porque a resposta de Deus para nós será a mesma resposta que Deus deu a Josué aqui, né? Deus dizendo para ele: olha, não tenha medo agora. Pode ir agora para a batalha, que eu entreguei a cidade e o seu rei nas tuas mãos. E Deus disse a estratégia para Josué. E Deus disse aquilo que ele tinha que fazer, irmãos. Deus disse a ele: ponha emboscadas a cidade por detrás dela. E essa deve ser, sabe, irmãos, a nossa visão. Você deve falar para o Senhor assim: Senhor, tu falaste a Josué, Senhor, tu orientaste a Josué, Senhor, tu disseste a ele como ele procedesse, como ele deveria proceder ali, naquele lugar, naquela batalha, né? O Senhor Deus deu a estratégia, né? Embora talvez o povo de Deus era meio preguiçoso, né? O povo de Deus, espiritualmente falando, né, irmãos, é meio preguiçoso às vezes, né? E as pessoas acham que Deus tem que fazer sempre, fazer sempre, fazer sempre, fazer sempre, e na verdade nós é que temos que fazer sempre, fazer sempre, fazer sempre, fazer sempre. Nós é que temos que fazer, fazer e fazer e fazer, porque Deus falou: eu estou entregando o rei nas tuas mãos, eu estou entregando a cidade nas tuas mãos, põe emboscada por trás. Ou seja, Deus disse a Josué: não tenha medo, vá e lute. Vá e lute. Vai lá e conquiste a cidade. Ou seja, Deus está falando para você: vai e conquiste aquilo que você necessita. Vai e conquiste a tua vitória. Vai e conquiste aquilo que você necessita para a sua vida, para a sua família. Vai e conquiste. Mas, né, elimine primeiro as coisas condenadas. Peça estratégias para Deus. Peça estratégias para Deus. Sabe, para que você possa lutar menos e vencer sempre. Peça estratégias para Deus, para que você possa ser vitorioso, sem desgastes, para que você possa saber que a tua vitória é certa, né? Você imagina Deus falando assim para Josué: eu entreguei a cidade, entreguei o rei, e Deus disse para ele o que ele tinha que fazer. Você acha que tinha algum jeito dele não conseguir a vitória, irmãos? Você acha que tinha algum jeito de Josué não ser vitorioso naquela batalha? E a Bíblia diz que Josué ordenou que o povo de Deus, parte do exército de Deus, se colocasse atrás da cidade. E Josué veio com outra parte do exército, pela frente da cidade, né? E ali a Bíblia diz que, quando o exército ali da cidade de Ai viu o povo de Israel chegando pela parte da frente da cidade, eles falaram: vamos destruir de novo, eles vão sair correndo de novo. E aí todo o exército daquela cidade saiu para batalhar no deserto. E a Bíblia diz que Josué ordenou que o povo corresse. Aqueles que estavam na frente ali da cidade corressem para o deserto, e ali os soldados daquela cidade saíram correndo atrás do exército de Israel que estava na frente da cidade. Aí o Senhor falou para Josué assim: Josué, pega a tua lança, levante e aponte a tua lança contra aquela cidade. E a Bíblia diz que quando o exército de Israel que estava atrás da cidade viu Josué com a espada levantada, invadiram a cidade e não tinha um soldado sequer. E ali a Bíblia diz que eles rapidamente queimaram toda a cidade. E a Bíblia diz que quando o exército de Ai olhou para trás e viu a cidade queimando, eles quiseram voltar. Mas quando eles quiseram voltar, vinha parte do exército de Israel contra eles, saindo da cidade, e o grupo que estava com Josué se voltou para o exército daquela cidade, e destruíram completamente aquele povo.
Para você ver, irmãos, que, sabe, um momento de glória na sua vida pode se tornar um momento de destruição na sua vida. Aquilo que podia ser glorioso na sua vida pode estar sendo algo terrível na sua vida nos dias de hoje. Um intento, uma luta que talvez você esteja travando e você esteja perdendo a batalha, né, e perdendo a oportunidade de glorificar o nome de Deus numa grande vitória que você possa ter. Se você confia em Deus, você age segundo a vontade de Deus. Como eu disse para você, a Bíblia está repleta de orientações para as nossas vidas. Orientações que vão dar vitória para você em todos os momentos da sua história. E alertas de Deus em relação àquilo que pode acontecer com a tua vida se você praticar determinadas outras situações. A Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a orientação de Deus para as nossas vidas, a Bíblia é o guia das nossas vidas, e o Senhor Deus fala, a vitória está aqui e a derrota está aqui. O Senhor fala, a vida está aqui e a morte está aqui. O Senhor fala, a bênção está aqui e a maldição está aqui. O Senhor fala, Ele alerta, olha, está aqui, né? E está aqui. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? O Senhor não muda, Ele está dizendo a mesma coisa para nós. Ele está dizendo a mesma coisa para você hoje. E olha, irmãos, eu vou resumir aqui, porque essa palavra é tão linda, maravilhosa, mas eu vou pular aqui. O Senhor fala assim: porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, ou seja, Josué ficou com a lança apontada para a cidade durante toda a batalha. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Depois que Josué destruiu ali aquela cidade, a Bíblia diz que Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Esse Monte Ebal, irmãos, fica perto. Eu não sei se você vai lembrar da ministração que nós fizemos aqui, né, a respeito dos verdadeiros adoradores, onde nós dissemos que em Samaria tinha um templo no Monte Gerizim, e Ebal é do lado do Monte Gerizim, ou seja, aquela região foi conquistada ali, né, nos primórdios das conquistas de Josué, né? Nos primórdios da conquista de Josué, aquela região de Israel foi conquistada por Josué. E ali Josué edificou um altar ao Senhor. Depois, preste atenção, depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué, irmãos, estava preocupado, né? Primeiro, depois que Josué conquistou a vitória, ele se apresentou diante de Deus, construiu o altar para adorar a Deus, né? Para adorar o Senhor. Depois Josué se preocupou em ministrar a palavra de Deus para a nação de Israel. Para ministrar ali tudo que Moisés havia dito já para o povo. E olha, irmãos, essas preocupações não são preocupações de um homem natural. São preocupações de um homem de Deus.
E se você é homem de Deus, mulher de Deus, você tem essas preocupações, sabe? De fazer as coisas certas em relação a Deus. Primeiro, lutar e ser persistente, porque, olha só, se você olhar essa palavra, se você olhar essa ministração que nós estamos fazendo hoje, você vai encontrar Josué prostrado diante de Deus, buscando uma resposta, e prostrado muito tempo, buscando uma resposta. Você vai encontrar o Deus revelador, mostrando ali a causa, e você vai mostrar depois um Deus consolador, dizendo a Josué para ele não ter medo, que ele pode ir agora, e dando a estratégia para que ele lutasse. E Josué fez exatamente como Deus falou, e Deus mandou, Deus que falou para ele. Deus falou para ele, quando o povo de Israel estava ali na frente da cidade e começou a correr para o deserto, para puxar ali, para convencer o exército da cidade de Ai a ir para o deserto também, né? Deus mandou a Josué, falou, Josué, agora aponta a tua lança para a cidade. E Josué, segundo a palavra de Deus, continuou com a lança apontada durante toda a batalha. Simplesmente porque Deus mandou. Como se aquilo fosse um símbolo da nossa persistência, um símbolo da nossa luta, um símbolo que nós não nos cansamos de lutar, que nós lutamos até o fim. E nós lutamos até o fim, olhando para Deus e fazendo como Deus deseja que nós façamos. Nós temos que ser persistentes, porque a luta, ela não acaba em 5 minutos. Nós temos que ser persistentes, porque embora Deus tenha dito que tinha entregue aquela cidade e o rei nas mãos de Josué, ele teve que lutar. E ele teve que lutar, não foi 5 minutos. Ele teve que usar da inteligência que Deus tinha dado a ele, para que a luta fosse vencida. Deus te dá inteligência, sabedoria, conhecimento, Deus te dá vigor para você lutar. Quando você põe o pé para trás, quando você fica preguiçoso na sua luta, a sua fé diminui. Você não consegue, você perde a visão espiritual. Você não consegue discernir, você perde a visão espiritual. E aí você vira um crente banal, que é a grande maioria do povo cristão hoje. Crentes banais. Crentes banais, que no meio da luta se perdem completamente, não têm discernimento, porque são banais, porque tratam Deus como qualquer coisa, porque Deus não é importante. E esses crentes jamais conseguirão a vitória. Jamais conseguirão a vitória, porque não compreendem, não entendem Deus. Não compreendem, não entendem Deus. Depois que Josué venceu, ele falou, olha, a palavra de Deus é essa. Porque ele sabia que aquele povo era terrível. Israel já tinha sido destruído por conta de atitudes de pessoas que fugiram da palavra de Deus. E ele fez questão de falar mais uma vez a respeito desta palavra. Josué construiu um altar para venerar e para cultuar a Deus e celebrar ao Senhor naquele dia de vitória. E depois Josué mandou ver na palavra de Deus para aquele povo. Olha, ó a bênção e a maldição aqui. Ó a bênção e a maldição aqui. E olha, irmãos, falar de maldição
para as pessoas que estão ao nosso redor não é ruim, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca é ruim de ser ministrada. Quando você deixa de alertar uma pessoa a respeito das consequências de determinadas atitudes, você está negligenciando algo que Deus colocou sobre a sua vida, que é o quê? Ser um ministro da palavra de Deus. Ser um Josué, porque você deveria ser um conquistador e um ministro de Deus. Todas as vezes que você ignora isso e você quer dar vazão, olha, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus, quer você, Jesus quer te salvar. É lógico, são palavras maravilhosas, mas Deus deixou outras palavras também. E é nossa obrigação nós ministrarmos essas palavras também, para que as pessoas se vejam na Bíblia. Quando você fala só coisas maravilhosas da Bíblia, a pessoa não consegue se enxergar lá, sabe por quê? Porque não está vivendo aquilo, então aquilo não faz parte da vida dele, então ele não consegue se ver na Bíblia. Ele não consegue se ver na Bíblia porque aquilo não faz parte da vida dele. Então, ele tem que se enxergar na Bíblia. Ele tem que se ver na Bíblia. Ele tem que se encontrar lá dentro. Para que ele possa o quê? Viver as coisas boas, viver as bênçãos e não as maldições. Viver a vida e não a morte. Nós temos que ser esses. Conforme você começa a entender determinadas coisas, a sua vida muda, irmãos. A sua vida muda, você muda, você muda, você muda. Sabe por quê? Porque você vai viver coisas grandes de Deus, você vai viver bênçãos maravilhosas de Deus na sua vida, porque você entende. Porque você entende, você vai viver as coisas maravilhosas de Deus, porque você entende. Que você entende que você tem que lutar, buscar em Deus, você tem que adorar o Senhor, que você tem que ministrar a palavra de Deus, você tem que ministrar para você mesmo a palavra de Deus, sabe? Você vai viver essas coisas maravilhosas que Josué viveu. Josué viveu as coisas maravilhosas de Deus naquela batalha e em diversas outras batalhas. Até que, através de Josué, a nação de Israel fosse estabelecida. Através de um homem guerreiro, conquistador, fiel a Deus, tendo a inteligência e a sabedoria de Deus na sua vida, ele foi usado por Deus para fazer acontecer a nação de Israel. As 12 tribos de Israel foram ali estabelecidas em cada pedaço das terras conquistadas por Josué.